JB, estou aqui no Barcanas com Marcos Piffer, que é um fotógrafo muito conhecido aqui da nossa região, nascido em Santos. Falou que nasceu aqui pertinho, né, Marcos? Pertinho, uma quadra de distância. Né? Santista raiz. E ele está lançando 3 livros ao mesmo tempo. Estava me explicando como é que foi a ordem dos trabalhos, que eles foram sendo feitos aos poucos, e tem toda uma regra com editora, com a época da edição, com quem precisa primeiro do trabalho. E quais são os nomes dos livros que hoje você está apresentando aqui e na Noite de Autógrafos? Obrigado por vocês estarem aqui, JB e você, é um prazer vocês estarem aqui comigo. Então, são 3 livros e os 3 têm uma conexão aqui com a cidade de Santos, por isso que a gente escolheu lançar os 3 juntos. O primeiro que ficou pronto, que se chama Santos SP Brasil. Ele, como o próprio nome fala, ele é um livro que fala da nossa cidade. Ele é um livro bem abrangente, assim, em cores, e tem mais de 200 páginas, se eu não me engano, tem 230 imagens, então ele dá uma visão, assim, bem extensa do que é a nossa cidade hoje, né? Apesar de que ele é um livro que está pronto, acho que desde março, e muita coisa que está nele já não existe mais, isso é incrível, né? Nossa, mas tão rápido assim? Tão rápido assim, porque esse livro ele tem imagens de um período de mais ou menos 5 a 6 anos. As imagens não foram todas feitas especificamente para eles, algumas já eram de acervo, apesar de que sempre que a gente está montando algum livro, falta alguma imagem e você sai correndo para fechar aquele buraco que está aparecendo. Mas ali ele já tem algumas coisas que já não existem mais. E Santos tem imagens lindas, né? O fotógrafo que sabe captar, a gente vê no Instagram as fotos, eu imagino o olhar de um fotógrafo profissional, que ele olhou agora para o céu e falou, olha só a luz, é um outro olhar, né? É verdade, Santos é uma cidade que propicia essas, quer dizer, qualquer lugar, na verdade, depende do momento, da luz, de quem está vendo. Bom, então esse é o livro, é o carro-chefe, entre aspas, né? Ele é um livro maior, ele tem uma quantidade de páginas maior e ele faz um grande retrato do que é a cidade, bem próximo na questão temporal do que a gente está vivendo. Aí tem o segundo livro, que é chama Paisagens do Brasil. Ele também é um livro que foi construído durante um período longo, ele não foi feito, as imagens não foram feitas assim este ano para o livro, porque tem uma questão técnica muito importante. Ele é um livro que ele é inteiro montado com imagens panorâmicas. A panorâmica é aquela imagem comprida, né, onde o lado horizontal é muito maior do que o vertical, e ele é uma somatória de imagens que vão se sobrepondo, tem toda uma técnica para fazer isso. E não é todo lugar que dá para você fazer uma panorâmica. Você precisa ter um ponto de vista relativamente alto, desimpedido, porque senão acontecem distorções. Então, esse livro era um livro que eu tinha vontade de fazer há muito tempo. Então, eu vim recolhendo essas imagens. Tem imagens da Amazônia, da região Nordeste, da região Sul, Sudeste. Não são todos os estados, mas de todas as regiões. E a gente fala de todos os biomas, né, que isso é importante. O campo lá do Sul, Cerrado. o Atlântico, o Cerrado, a Amazônia. Então ele é um livro que dá uma visão assim da paisagem do país. Isso é muito interessante. São livros que é para ter ali na sua mesinha da sala, porque é um pouco da nossa história, tanto de Santos quanto as paisagens do Brasil. Exatamente, consultar, né? Porque como que é, por exemplo, tem imagens da Serra da Capivara, no Piauí, que é um lugar que é de difícil acesso, poucas pessoas assim que eu conheço já foram lá, no meio do Piauí. Você não chega ali com muita facilidade, mas lá é onde tem o registro da presença humana aqui no país mais antigo, né? 22 mil anos, que tem uma... Então é um livro assim, ele é uma preciosidade. E ele tem um negócio que é muito legal, que é um bônus.
8 ou 9 imagens dentro dele, tem uma página que se desdobra, que se abre além do livro. Isso é uma coisa, é uma técnica lá de impressão na gráfica que gera um custo extra, porque é não só do papel, mas o trabalho em si de fazer isso. Então ele tem essa riqueza, é uma coisa extra que ele traz, né? E o do café? E o do café, ele é já é o meu segundo livro sobre o café, ele não é o primeiro. Eu fiz um livro em 2007, que também eu viajei bastante pelo país para produzir e conheci um pouquinho de café. E esse livro vieram me chamar para fazer. Na verdade, ele não é integralmente um projeto meu. Mas o que é bacana é que eu construí o livro com 2 ensaios fotográficos que falam a mesma coisa. O primeiro é inteiro em cor. Você vê assim, desde a florada do café, ou o plantio dele, até o café chegar na xícara. Eu conto isso em cor e sem palavras. É bacana. Aí tem um texto histórico, tem um texto de apresentação do Eduardo Carvalhais e o histórico do Luciano Figueiredo. Depois eu faço a mesma coisa. Eu mostro da florada à xícara em preto e branco, que são imagens desse primeiro livro de 2007. Então eu conto em 2 visões distintas todo o processo, né? Eu me repito ali. E depois, como o edifício da Bolsa de Café está completando 100 anos este ano, eu fechei o livro com um painel, assim, uma visão do que é esse edifício, que a gente considera que, se não for o mais importante da cidade de Santos, está entre os mais importantes, pela imponência, pela história, pela relação do café com a nossa cidade, né? Que a gente era uma vila. Se não fosse o café, aqui Santos não seria o que é hoje, né? E muitas outras cidades em torno. Ô Marcos, e para comprar o livro, quem puder, vai levar hoje na noite de autógrafos, mas quem quiser conseguir depois o livro? Olha, a gente distribui, não nós, né, mas a nossa distribuidora, ela coloca no país inteiro. Nas lojas físicas também? Nas lojas físicas, Martins Fontes, aqui a gente está em Santos. Bom saber que tem na Martins Fontes, todo mundo conhece. Martins Fontes tem, mas na Amazon tem também, tá? Então você acha, se encontra. Bom, vou colocar os 3 livros aqui, JB, para quem está em casa ver bem, quem se interessar, que é um livro bacana que conta a nossa história. É legal a gente ter isso marcado, mostrar para os filhos, para os netos. Tá certo que tudo tem na internet hoje, mas não é a mesma coisa do que ter um livro, sentir o cheiro do livro, aquele impresso, é meio mágico. Numa mesinha na sala, aquele livro bacana, é fundamental. Parabéns, viu, Marcos? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, obrigado, JB. Muito feliz de vocês estarem aqui.